vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos recontar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente apresentar a sua situação econômica e financeira com base no balanço do dia 30 de setembro de 2023. E por que o balanço do dia 30 de setembro? Que as empresas elas são obrigadas a publicar seus balanços trimestralmente, março, junho, setembro e aí fecha o ano o balanço anual de dezembro. Como o balanço de dezembro ainda está em fase de elaboração de todas as empresas de uma forma geral e ainda vai passar pela auditoria para depois ser divulgado, então hoje as últimas informações que nós temos são as informações do terceiro trimestre de 2023, informações essas que eu trago para vocês. E a empresa que estamos analisando aqui é a Enalta Participações, empresa essa sugerida pelo meu amigo Wagner Ricardo, a quem eu mando um grande abraço e agradeço imensamente a participação e a sugestão. E um prazer poder lhe atender, Wagner. E é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrif, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, no dia 29 de janeiro, deixa marcado aí na sua agenda, nós teremos o nosso curso de análise de balanços para investimentos online, ao vivo, aqui dentro de uma sala de aula virtual, onde estaremos frente a frente aqui por 3 horinhas, das 19 até as 22 horas, repartindo conhecimentos a respeito de análise de balanço. Como que nós interpretamos as demonstrações, da onde que nós buscamos os números da empresa, como que nós identificamos se uma empresa está indo bem ou não, tudo isso aí você vai poder aprender no nosso curso de análise de balanço. E para participar é muito simples, basta mandar uma mensagem nesse número que aparece na sua tela, eu lhe encaminho a ficha de inscrição e aproveito também, já deixo uma vaguinha reservada para você, você não vai perder essa oportunidade. Aí o custo apenas R$40, apenas R$40 para 3 horas de cursos de análise de balanço. Então, não perca essa oportunidade, estarei esperando vocês. Mas vamos falando da Enalta aqui, da Enalta Participações, só para entendermos aqui o que é Enalta, da onde que ela surge, o que acontece com a Enalta, vamos só recontar um pouquinho a história, já que a gente já contou anteriormente, não nos custa nada recontar um pouco da história para você poder entender. Uma empresa que começa em 1953 como Queiroz Galvão Engenharia. Empresa essa formada lá pelos irmãos, pelo Antônio, pelo Mário, pelo João e pelo Dário Queiroz, né? E aí eles montam essa empresa de engenharia. Só que o foco da empresa era voltado mais para a parte de infraestrutura. Tanto que em 1963 a empresa já se muda, né? Muda sua sede para o Rio de Janeiro para trabalhar na construção de estradas, né? Obras de grande porte voltadas para a infraestrutura. Na década de 70, inclusive, participa também da construção da Transamazônica. Já chegando nos anos 90, aí já passa também a trabalhar na construção de hidrelétricas, também participa da linha vermelha do Rio de Janeiro. Já nos anos 2000, aí já começa a ir para o setor de óleo e gás. Né? E aí quando ela vai para o setor de óleo e gás, primeiro com uma empresa de engenharia para montagem de plataformas e tubulações e etc., dentro do setor de óleo e gás. Só que daí, na sequência, esse setor da empresa começa a crescer, então ele é desmembrado da Queiroz Galvão Engenharia e é montada uma outra empresa, que é a Queiroz Galvão Exploração e Produção, que é justamente uma empresa voltada agora para atuar no setor de óleo e gás. E ao criar essa empresa, passa também a trabalhar agora nas concessões, pegando também alguns poços, alguns campos exploratórios para poder desenvolver a sua atividade. E um deles também foi na Bahia, na bacia de Manati, para a produção de gás. E aí passa também a atuar no setor de produção de gás. No ano de 2011, faz o IPO e se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e continua seu processo de aquisição de outros postos de petróleo, inclusive de Atlanta, que é um dos seus principais postos de petróleo. E agora, mais recentemente, também adquire mais uma concessão também em Santos, né? E com isso a empresa ela vai se desenvolvendo dentro desse setor de óleo e gás. Tivemos agora recentemente, no terceiro trimestre, que inclusive a gente vai ver nas demonstrações contábeis, praticamente um buraco ali no faturamento da empresa, em função da paralisação desse campo que eu acabei de citar, de Atlanta. Mas tudo isso aí a gente vai ver dentro das demonstrações. Para entendermos o que é Enalta Participações, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 20, 21, 22 e do terceiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é Enalta Participações. Então, vamos aos números.
Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Enalta Participações S.A., trazendo para vocês que é toda uma base histórica desde 2019 para entendermos os números agora de setembro de 2023, as últimas informações apresentadas pela empresa. E para que possamos entender o que é Enalta, vamos começar lá pelo ano de 2019, onde aqui no ativo da empresa, que é o conjunto de bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio, totalizava 4 bilhões e meio, que seria praticamente o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. E uma grande parte aqui, ó, imobilizada, que é a estrutura de funcionamento, máquinas, equipamentos, enfim, tudo, os utensílios que a empresa usa na geração da sua receita. Então ele representa aqui um valor maior, 1 bilhão 367. Naturalmente que também, por ser uma empresa que trabalha com a exploração de petróleo, aí ela vai ter aqui também uma necessidade de um capital de giro, traduzido aqui pelo ativo circulante, que totalizava lá em 2019, 2 bilhões e 75. Então, para poder se movimentar, a empresa utiliza esse capital de giro aqui, que ele é composto pelo dinheiro, 1 bilhão 704 é quanto a empresa tinha em caixa, banco, aplicação, 233 milhões de contas a receber, e os estoques praticamente inexistentes aqui, 9 milhões e meio apenas de estoques. Já para o ano de 2020, a Enalta ela reduz aqui um pouquinho o seu tamanho para 4 bilhões 347, porém essa queda aqui ocorre justamente no capital de giro, que cai para 1 bilhão 891. O volume de dinheiro em caixa praticamente permaneceu estável, 1 bilhão 712. O que diminuiu foram os contos a receber, 87 milhões de reais. Já que a parte de estoque e outros créditos, eles são menos significativos, né? Até porque outros créditos, geralmente, aqui são os tributos a recuperar. No ano de 2021, aí sim, a Enalta dá um salto. Ela vai para 6 bilhões e 600 de ativo, de patrimônio, 6 bilhões e 600. E esse aumento todo se dá no capital de giro, que agora é de 3 bilhões e 991. O volume de dinheiro em caixa da Enalta lá em 2021, 3 bilhões de reais era quanto ela tinha de dinheiro em caixa, banco, aplicação, e o quanto se receber dispara para 870 milhões de reais. Já em 2022, a empresa aumenta ainda mais o seu tamanho, 8 bilhões e 200, e nesse ano de 2022, vejo aqui que ela investe pesado, tanto é que a parte de imobilizado vai para 4 bilhões e 96, e até são os novos investimentos que a empresa vem fazendo justamente na sua atividade. Então, totalizando aqui o imobilizado é praticamente 50% do patrimônio da empresa. E com esse aumento de investimentos que a empresa faz, ela acaba reduzindo seu capital de giro, que é natural. 2 bilhões e 960 é o total do ativo circulante em 2022. Reduziu o volume de dinheiro em caixa para 2 bilhões e 400 e também diminuiu o contas a receber para 384 milhões. Agora, em setembro de 2023, a empresa diminui um pouco seu tamanho para 8 bilhões e 100. Essa queda aqui se dá também aqui no capital de giro, com 2 bilhões e 392, e o volume de dinheiro em caixa fecha com 2 bilhões e 15. E diminui significativamente o contas a receber, até daqui a pouco vamos entender o porquê. Então está aqui a empresa que sai com 4,5, 4,300, 6,600, 8,200, 8,100, é uma empresa que ela vem aqui numa crescente. Naturalmente que para trabalhar ela precisa de recursos, né? Para justamente aumentar esse patrimônio aqui, ela precisa de recursos. E os recursos de uma empresa, eles são provenientes de dois caminhos. É o capital próprio, representado pelo patrimônio líquido, e o capital de terceiros, representado pelo endividamento. E o endividamento lá em 2019 era de 1 bilhão 624 milhões de reais. Toda a dívida da Enalta, 1 bilhão e 600. O que correspondia a 36,1% de todo o seu ativo. Então, se ela tem um patrimônio de 4 bilhões e meio, ela deve 1 bilhão e 600, ela deve 36,1% de tudo aquilo que ela tem. Já no ano de 2020, a dívida recua aqui para 1 bilhão 592, porém, essa queda aqui, ela, apesar de ser uma queda nominal, o peso da dívida é praticamente estável, com 36,6%. Em 2021, aí a dívida sobe para 2 bilhões 523, tanto é que esse crescimento que nós vimos aqui no ativo da empresa, ele vem aqui proveniente também, uma boa parte, da utilização de capital de terceiros, que vai para 2 bilhões 523. E a dívida cresce um pouquinho, 37,7%, até por quê? Porque nesse ano também tivemos um aumento aqui do patrimônio líquido, e daqui a pouquinho a gente vai ver da onde que veio esse recurso para aumentar o patrimônio líquido.
fecha 2022 com 4 bilhões e 100 de dívida, então esse crescimento de 6.600 para 8.200 se deve à obtenção de financiamentos de longo prazo, aumentando o endividamento para 4 bilhões e 166 milhões. 50,3% agora é o peso da dívida. E chega em setembro, a dívida agora é de 4 bilhões 286 com 52,5%. Portanto, o endividamento que ele vinha numa estabilidade de 36, 37%, agora ele passa a trabalhar num patamar de 50, 52%, sendo que a maior parte das dívidas de longo prazo. Olhando agora os resultados produzidos pela Enauta, e aí nós vamos ver por que daquele aumento no patrimônio líquido aqui em 2021. No ano de 2019, a empresa faturou 1 bilhão e 100. Em 2020, ano da pandemia, o faturamento cai para 945 milhões. Passa a pandemia, o faturamento vai para 1 bilhão 804. Em 2022, 2 bilhões 175. E agora até setembro acumula 961 milhões de faturamento apenas. Então vejo que o faturamento despenca esse ano aqui de 275 no ano todo para 961 milhões em 3 trimestres, o que daria uma projeção de faturamento de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 para 2023. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai entender o que aconteceu com esse faturamento aqui no ano de 2023, por que ele caiu tanto assim. Mas o que importa aqui é o resultado que a empresa gera. E lá em 2019, ela fecha com um lucro de 183 milhões, em 2020, 123 milhões, em 2021, 1 bilhão 444 milhões de lucro. Então, vejam que esse lucro aqui é que ele veio para o patrimônio líquido, aumentando o patrimônio líquido aqui no ano de 2021. Já em 2022, o lucro cai para 383 milhões de reais. E esse ano a empresa vem com prejuízo de 112 milhões de reais até o mês de setembro. Então, uma empresa que vinha aqui com histórico de lucros, claro que aqui um lucro fora da curva, né? Mas enfim, ela vem com histórico de lucros e esse ano ela vem tendo um prejuízo de 112 milhões até setembro de 2023. Para entendermos essa queda de faturamento e, consequentemente, o prejuízo que a empresa apresenta, trouxe para vocês aqui nesse quadro, vamos até adiantar ele aqui, mostrando trimestre por trimestre o que vem acontecendo com a Enauta nesse ano de 2023. No primeiro trimestre ali com um faturamento de 445 milhões, no segundo trimestre 420 milhões e no terceiro trimestre apenas 96 milhões, devido ao quê? A paralisação da exploração do campo de Atlanta, que agora no quarto trimestre voltou a operar. E além disso, nós tivemos também uma queda no volume de venda de gás, devido à sazonalidade, a redução de encomendas da Petrobras, o que impactou, né, praticamente quase que totalmente aqui, o faturamento da Enauta no terceiro trimestre de 2023. E agora, para o quarto trimestre, ela já voltou, não digo ao normal, mas está voltando à sua normalidade. Se não fosse isso, a previsão aqui era 445, 420, que daria 860 milhões, iríamos aí para um faturamento de pelo menos 1 bilhão e 700, e o que não vai acontecer. Tanto é que está acumulado até setembro 961, então projeta-se algo em torno de 1 bilhão e 300 aí para 2023. E aí, com isso, ela vinha com lucro no primeiro trimestre, lucro no segundo trimestre, e aí o prejuízo no terceiro trimestre. Por quê? Porque justamente não teve faturamento, né? Então, o que culminou aqui com prejuízo acumulado até setembro de 112 milhões de reais. Mas vamos trazer para vocês aqui a situação financeira nesses gráficos, mostrando aqui como que está a situação financeira da Enauta. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, sai com 1,57 lá em 2019, vai para 1,64, 1,77, em 2022 cai para 0,82 e esse ano já recupera um pouquinho ali para 1,03. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,03, quer dizer, paga, tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. E a liquidez corrente, que mede apenas o curto prazo, o dia a dia, o número sai com 3,85, cai para 3,56, cai para 3,26, cai para 1,72 e agora praticamente estabiliza em 1,77. Para cada R$1 de dívida que a Enauta terá que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$1,77. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da empresa. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, mostra o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 36,1, 36,6,
37,7%. Então vejam que ele vinha praticamente ali numa estabilidade, com uma pequena elevação a cada exercício. E aí em 2022 o endividamento disparou, foi para 50,3% e esse ano vem trabalhando com 52,5%. De tudo que a Enauta tem, ela deve 52,5%. Nesse terceiro quadro que eu trago para vocês aqui, vamos começar ali pela margem líquida, que são os índices de rentabilidade. Quanto que a Enauta ganha em relação àquilo que ela gera de receita, pagando custo, despesa operacional e resultado financeiro, impostos, sobrava líquido e limpo para a empresa 16,5% lá em 2019, 13,1% em 2020, 80%, então é um número totalmente fora da curva aqui, no ano de 2021, 80%. E aí ele volta em 2022 com 17,6%, e esse ano, em função do prejuízo apresentado há pouco ali na DRE, vem trabalhando com uma margem negativa de 11,7%. Já o quadro do meio, o gráfico do meio, ele retrata ali a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação ao investimento feito dentro da empresa. Sai com 4,1, cai para 2,8, sobe para 21,60 e esse ano de 2022 fechou com 4,63%. Não trago o de 23 porque é um índice que a gente trabalha com ele anualizado, então razão pela qual ele ficaria distorcido, apesar de por estar apresentando prejuízo, ele já nos dá um indicativo que seria uma rentabilidade negativa. O terceiro gráfico ali é a rentabilidade do patrimônio líquido, o ganho dos acionistas. 6,39% em 2019, 4,5% em 2020, 34,7% em 2021, número totalmente atípico, e 9,3% em 2022. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Enauta vale patrimonialmente R$ 14,58. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 18,63. Cotação é essa no dia da gravação desse vídeo. Então repare que o valor de mercado é superior ao valor que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,28, mostrando que as ações da Enauta são vendidas com ágio de 28%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, apesar do prejuízo esse ano aqui, mas nos últimos 12 meses ainda apresenta um pequeno lucro ali de 26 centavos por ação, o que daria uma rentabilidade de 1,40% para os acionistas. Dividendos por ação. Em 2023, a Enauta distribuiu 15 centavos a título de dividendos. A relação preço/lucro 71,65, quer dizer, 71 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Então é um número que ficou muito comprometido, até em função desse prejuízo que a empresa apresentou no terceiro trimestre de 2023. O free float, 26,12% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. O tag along é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a Enauta for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Finalizando aqui também esse gráfico extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Enauta nos últimos 5 anos. Então, lá em 2019, as ações da Enauta eram vendidas a R$ 10,70. E ainda em 2019, ela escalou, ela foi ali passando dos R$ 15. Aí depois ela recua ali praticamente para R$ 11, R$ 12. Entra 2020 já com R$ 18. Vem a pandemia, cai. E aí ela volta ali para R$ 8,80. E desde então ela vem numa crescente. Claro que diversas oscilações para cima e para baixo ali, mas sempre numa tendência de crescimento. Tanto é que em 2021 ela atinge ali um pico de R$ 18,60, depois de passar por mais um período de queda, entra 2022 já no patamar lá em cima, vai para R$ 22,30, e aí depois ela começa um processo de queda. E aí quando entra 2023, entra ali batendo em R$ 10,90 e aí começa novamente um novo processo de elevação, culminando com uma cotação de R$ 18,63 na data da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Enauta tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Enauta Participações S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Enauta Participações. Agora, você já conhece um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E aí, a Enauta que começa lá como Queiroz Galvão, e daí no ano de 2019, acabou trocando seu nome e passou a usar Enauta Participações. E através dos números aqui, entendemos agora como que vem sendo o desempenho da empresa, até porque
Todos esses números eles são fundamentais para quem investe ações ou pretende investir em ações. Para quê? Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, que ao comprar ações, nós estamos fazendo um investimento, e investimento se faz para quê? Para construir patrimônio. Mas esse patrimônio ele só se constrói se esse investimento que nós fizemos for numa empresa que seja lucrativa, porque ela sendo lucrativa, o patrimônio da empresa cresce e, consequentemente, o nosso patrimônio cresce junto. Se a empresa for lucrativa, ela é distribuidora de dividendos. E aí você passa também a ter dividendos. Então, importante, primeiro, entender se a empresa é geradora de ganhos ou não, se ela é geradora de lucros ou não. E depois aí a parte de endividamento, a parte de liquidez e capital de giro, que vão nos mostrar se a empresa apresenta algum risco de um dia vir quebrar ou não, né? Até porque endividamento, o excesso de endividamento mata e sufoca uma empresa e a falta de dinheiro também acaba quebrando a empresa, então nós temos que estar de olho nesses números e naturalmente que os demais indicadores fundamentalistas que nos auxiliam a saber se vale a pena, se não vale a pena investir numa determinada empresa. Então, conhecendo os números aí, a gente já pode fazer investimentos de forma mais consciente, de forma mais segura, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E o objetivo principal, o que é? Justamente termos esse retorno para construir o nosso patrimônio que lá num determinado momento da nossa vida irá nos proporcionar uma vida mais digna e uma vida mais justa, que é tudo aquilo que nós mais merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.